Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre a execução das metas judiciais 3 e 4 na área penal. Participando do programa, o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, coordenador executivo do projeto Novos Rumos, e o secretário de Defesa Social de Minas Gerais, Rômulo Ferraz. Secretário, os homicídios aumentam no Brasil. A violência é crescente. Como reduzir esses índices de homicídios? Olha, os homicídios, como nós pontuamos aqui no início dessa entrevista, são as três frentes mesmo. A repressão, né, que demanda aí o trabalho da ostensividade que é próprio da Polícia Militar, depois a investigação a cargo da Polícia Judiciária, Polícia Civil, e finalmente essa fase que conversamos hoje aqui, que são relacionadas ao julgamento propriamente pelo Tribunal do Júri. Então, essas frentes têm que ser atacadas concomitantemente para que haja contenção e que o país saia, né, dos números ainda muito desfavoráveis perto da conjuntura internacional, tendo em vista que o país passou por um processo e passa por um processo de crescimento e distribuição de renda que não se justifica do ponto de vista social, índices tão elevados em muitas regiões do país, né, na área do homicídio. Essa mesma pergunta eu faço para o senhor, doutor Luiz Carlos, como reduzir os índices de homicídio? Lembrando que a imprensa vem divulgando dados recentes sobre a violência crescente. E um desses dados é o seguinte: a taxa média mensal de crimes violentos por 100 mil habitantes, que havia caído 45 em 2005 para 20,8 em 2010, voltou a crescer em abril deste ano. Ela chegou a 36,4. Além de tudo que o secretário disse, e com ele concordo em todos os aspectos, eu queria acrescentar o aspecto da banalização do crime, né? A gente percebe que há uma banalização midiática, diária, de dizer que de ações de justiceiros, de brutalidade, e a gente percebe isso em telenovelas, em programas e seriados. Então me preocupa muito essa banalização do crime, principalmente do crime contra a vida, da violência contra a pessoa. Como os senhores comentam a constatação do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é ligado ao Ministério do Planejamento, de que o homicídio é pouco punido no Brasil e que a ausência de efetividade na punição é estímulo para a violência crescente? Doutor Roma. Não, a efetividade na punição e os próprios provimentos, né, de efetivos, sobretudo das polícias militares no país, né, está na primeira fase, que é relacionada à repressão, né, a esses delitos, aos crimes violentos, sobretudo aos homicídios, mas também é uma parte importante, mas não é a única, né? Então essa pesquisa realmente demonstra que, evidentemente, você saturar, né, qualquer região que tem dificuldade na área do crime violento, com a presença cada vez maior da Polícia Militar, da Polícia Ostensiva, vai reduzir também esses números, mas não é a única solução, porque tem que passar por toda a fase do processo, da investigação e, sobretudo, da punição. O brasileiro tem essa nítida noção de que a criminalidade continua também muito aguda, em razão de que o grau, o nível de punibilidade ainda está muito aquém daquele desejado. A solução contra a violência seria aumentar o efetivo policial, conforme uma das soluções apontadas pelo IPEA. Vamos ver o que a população acha disso. Perguntamos em Belo Horizonte. O senhor acha que a ausência de efetividade na punição de criminosos tem causado a violência crescente no Brasil? À medida que as pessoas não têm medo da punição, elas não têm o roubo, a criminalidade passa a valer a pena. O cara, ele é preso e ele sai da cadeia com 2, 3 dias, entendeu? Ou então ele vai para condicional e acaba cometendo outros crimes. Esse negócio de lei aí de menor de idade, não ter que pagar pelos crimes dele, eu acho que isso aí incentiva mais esses menores a estar aprontando. São leis muito fracas, muito pequenas, que deveriam ser formuladas, repensadas, reformuladas, porque os ladrões, os bandidos, eles estão cada vez mais com a certeza de impunidade. Doutor Luiz Carlos, comentário do senhor sobre a fala popular. Eu acho que é uma fala democrática, acho que vale a pena a gente sempre ouvir o que as pessoas estão dizendo, muito embora que a gente percebe que a grande dificuldade no Brasil é de implementar, de fazer a lei valer, né? Então, a legislação penal como um todo, ela, se tivesse a efetividade que nós esperamos tanto dela, principalmente no que diz respeito à execução da pena, né? O caráter pedagógico dessa execução da pena, né? O caráter de ressocializador
da pessoa que passa que sofre a reprimenda, talvez não teríamos tanta essa indignação. E passamos também por uma necessidade duvidosa, né, de que é preciso haver um investimento mais efetivo na investigação, né, na fase policial e, acima de tudo, uma lei processual que nos permita os julgamentos de forma mais simples e mais breve. Secretário, comentário do senhor sobre a fala popular. Não, evidentemente temos que abstrair dessa fala, né, refletir sobre o que a população pensa sobre essa questão. Então, de fato, a possibilidade de punição desses crimes mais graves é muito importante. Por exemplo, hoje o sistema de segurança pública sofre muito com isso. Os policiais militares, sempre em todos os contatos que nós temos em reuniões de trabalho, reclamam muito que aqueles, às vezes, principais indivíduos que praticam roubo, por exemplo, às vezes foram presos 10 vezes, até 15 vezes, mas continuam soltos. Então, nós temos que refletir. A legislação também, em certos pontos, está inadequada. Às vezes, os entendimentos conferidos pelas instituições sobre a aplicação dessa legislação também, para o sistema poder funcionar de uma forma que o cidadão não reverta essa sensação de punição, porque também, no aspecto da segurança pública, importam os números também, mas talvez até mais do que os números, é a própria sensação de insegurança que o cidadão vivencia. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.